Oi, gente! Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos deixar o pessoal chegando, né? Me atrasei um pouquinho, acho que o Facebook deu o Instagram, desculpa, deu uma diferença, né? Mudou alguma coisa, eu fiquei demorando para encontrar o. Olá, Mariana, tudo bem? Demorei para encontrar agora o ao vivo, né? Deu uma mudada o Instagram. Desculpa a demora. Então, a gente vai falar hoje, agora, sobre pré-adolescência, né? Foi a partir de um pedido, né, para falar sobre pré-adolescência. E aí eu coloquei no texto, no título, né? Todo pré-adolescente, ele é aborrecente? E aí eu queria que você me falasse, né? O que você acha? Você acha que realmente todo pré-adolescente, todo adolescente, ele é aborrecente ou é uma fase de mudança, né? É uma fase em que existe essa mudança vai acontecendo de forma natural, mas quando de repente a gente toma um susto, né? Porque de repente o nosso filho muda muito. E aí eu queria entender com vocês, porque a primeira coisa que eu quero que vocês reflitam é: muitas vezes a gente já fica com medo dessa fase. Muitas vezes a gente já cria uma certa resistência com essa fase. Muitas vezes a gente já fica, ai meu filho, quando chegar a adolescência eu não sei como é que vai ser. Ai, eu não sei como que eu vou lidar, porque todo aborrecente para mim é insuportável. Ah, porque é muito difícil essa fase. Então, quando a gente vai criando isso, essas crenças e essas crenças disfuncionais, a gente vai automaticamente, a gente vai se afastando desse universo e a gente vai criando um distanciamento. Então, a primeira coisa que eu quero que você converse comigo e que você reflita é: como é para mim, o que eu entendo de adolescência, o que eu entendo de pré-adolescência? Porque isso vai fazer total diferença na hora de você encontrar com seu filho nesse lugar. Quando ele realmente se tornar um pré-adolescente, quando ele se tornar um adolescente. Então, vamos entender o que a gente pensa sobre isso e quais são os nossos medos. O que está por trás desse pano de fundo dessa crença de que o filho ele é uma fase, é um momento muito complicado? O que está falando da gente? Como é que foi na nossa adolescência? Como é que foi a nossa pré-adolescência? Quais foram as vivências que nós tivemos? A gente encontrou muitos pré-adolescentes e muitos adolescentes complicados? Nós fomos um adolescente complicado? Porque isso tudo vai fazer a gente acabar criando estereótipos dessa relação. A gente vai acabar colocando, lembra que eu falo sempre desses rótulos que a gente vai colocando nos nossos filhos, essas expectativas, essas situações? Então, isso tudo a gente tem que ter esse primeiro cuidado, tá? Vamos pensar sobre isso. Isso faz diferença na hora de eu me relacionar com meu filho, ok? Quando a gente pensa na pré-adolescência, a gente, né, a OMS ela vai dizer que a fase é entre 10 e 14 anos. Isso é muito variado no sentido de que cada criança ela vai reagir e vai ter uma experiência com a pré-adolescência e com a adolescência de forma diferente. Então, tem crianças que elas até começam a ter comportamentos de pré-adolescente mais cedo do que 10 anos, às vezes com 8, 9 anos. E tem crianças que vai um pouco a depois, né? Ela ainda é muito criança, ainda não tem nenhum comportamento de pré-adolescente, às vezes até 11, 12 anos, e aí nessa fase que começa a apresentar, né? E muitas vezes o comportamento ele não vem junto com o corporal. Algumas vezes a criança ela começa já a apresentar, principalmente as meninas, né? Começam a apresentar um corpo já de informação, se tornando, né? Entrando na puberdade
E a parte comportamental ainda não, ainda é muito infantilizada, né? E isso é muito importante a gente ficar atento, né? Para a gente ver essas questões, como é que elas vão se dando, né? Com nossos filhos. E a gente permitir que ele não antecipe, né? Às vezes a criança ela tem um corpo já de um adolescente, mas ela ainda quer brincar, ela ainda quer correr, brincar mesmo. E a gente fica, você agora é mocinha, você agora é mocinha, isso não te cabe mais. E a gente fica com esse olhar de crítica. E a criança toma isso muito como choques, né? Como se ela não fosse mais permitido para ela essa posição. E isso também atrapalha muito, né? Ela começa a ter mais dificuldade de se reconhecer. E o inverso também. Às vezes a criança já não quer mais brincar e os pais ficam, mas você é criança, vai brincar, vai brincar. E a gente começa a perder essa conexão com nossos filhos. O que a gente precisa ficar de olho é se existe algo que está muito disfuncional, né? Em que essa criança ela não está aceitando esse corpo de pré-adolescente, quando ela não está aceitando mais essa... Olá, bom dia, Elizabeth. Quando ela não está aceitando esse corpo, quando ela não está se permitindo também virar a chave dessa criança para esse adolescente. E aí a gente tem que ficar de olho porque ela pode estar negando essa nova fase. E isso é algo que precisa ser visto de perto, né? Porque é importante que a gente vá naturalmente atravessando essas fases, tá? Essa fase da pré-adolescência é uma fase que existe mudanças reais, né? Existe uma mudança muito forte, muito intensa no nosso cérebro. É nesse momento que o córtex pré-frontal ele vai se estabelecer de forma mais intensa. Nossos hormônios vão estar à flor da pele. A parte comportamental também muda demais. Então, assim, é uma fase que existe uma mudança real em que nós, enquanto pais, eu sei que é muito difícil, é porque é da noite para o dia. O filho dorme, criança, e ele praticamente acorda um pré-adolescente. É um susto. As mudanças corporais são muito rápidas, né? A criança ela começa a se comportar de forma muito rápida, diferente. É o momento que fica mais nítido essa mudança, né? A criança ela vem mudando ao longo do tempo. Se a gente lembrar do nosso filho com 2, 3 anos, é uma mudança absurda, né? O que ele tinha com 2 anos, com 3, parece assim, que deu cambalhota, né? A criança deu uma cambalhota, mas ela ainda depende muito da gente, ela ainda tá ali muito perto, então a gente sente menos. Essa fase é quando começa a haver a separação, e por isso que isso torna tão impactante pra gente, tão forte essa mudança. Mas é uma mudança real que a gente não pode negar, que a gente tem que entender que faz parte do processo, do desenvolvimento. Então isso é fundamental que a gente tenha na nossa cabeça. E como eu falei antes, a gente não tenha medo. Não tenha medo dessa fase, de enfrentar essa adolescência, dessa pré-adolescência. E enfrentar juntos, tá? Aí eu queria trazer para vocês uma coisa muito importante, que é pouco falada até. Toda convivência, gente, traz conflito. Entende isso? A gente, quando é só a possibilidade do convívio que vai trazer os conflitos. E isso é inerente ao longo do tempo. Só que quando o nosso filho ele se torna pré-adolescente, ele naturalmente vai começar a criar uma oposição ao que a gente diz, ao que a gente faz, ao que a gente é. Por quê? Porque nessa fase da pré-adolescência e adolescência, a criança ela vai começar a construir a sua identidade.
Então, ela precisa naturalmente se descolar desses pais, que ela estava muito na infância presa. E ela precisa olhar de fora e falar, ué, quem eu sou? Quem eu quero ser? O que eu gosto? O que é bom para mim? O que faz sentido para mim? E não mais o meu pai, o que ele quer, o que faz sentido para ele, o que ele deseja. Então, naturalmente, nesse descolamento, que agora o pré-adolescente ele vai começar a se olhar para fora, para o meio social, ele naturalmente existe esse conflito. Porque antes a criança ela enxerga a gente como Deus, né? Como super-herói. Nós somos o mais, o certo, o infalível, o mais bonito. Quando a criança entra na pré-adolescência, ela começa a olhar de fora e falar, não, isso aqui eu não concordo. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, Keila, né? Ela começa a olhar de fora quem é você? E isso gera um estranhamento para a gente absurdo, porque de repente o meu filho está pensando diferente de mim. De repente o meu filho não está mais concordando de forma que ele concordava, né? E essa oposição, ela vem em forma de questionamento. Ele começa a questionar, mas ele não está questionando só você, ele está questionando o mundo. O pré-adolescente, ele precisa questionar o mundo, ele precisa entender aonde ele está nesse mundo, o que é bom para ele, o que faz sentido para ele, e não mais o que o outro fala. Isso é muito importante, e é muito importante que a gente permita que ele questione, né? Que ele questione esse mundo, porque é isso que vai trazer a identidade dele, que ele vai construir essa identidade. Isso é fundamental, isso é belo, isso é muito belo, mas para isso a gente não pode ter medo, porque, gente, questionamento, conflito não tem a ver com briga, não é sinônimos. A gente pode, o nosso filho ele pode se questionar, ele pode discordar, ele pode se opor, mas isso não significa briga. O que significa briga é quando eu e ele não permito esse diálogo, ele discordar de mim. E tá tudo bem ele discordar de mim. O que a gente precisa é dialogar. O que a gente precisa tem coisas que tudo bem ele discordar, mas é preciso ser feita, porque tem que ter a regra, e essa regra tem algo que ultrapassa e que não é possível negociação, mas tem outras coisas que é possível negociação. E antes, quando a gente tinha o nosso filho criança, a gente colocava a regra e muitas vezes a gente não permite a negociação. E agora, mesmo que a gente não permita essa negociação, o nosso filho vai começar a reivindicar por ela. E faz parte, e é preciso que você também aceite isso. Entenda por que é tão difícil para você, né? Negociar. Por que é tão difícil para você não ter a última palavra, né? Porque tem coisas que é possível, que não tem porquê a criança não definir, né? Tem algumas coisas que ela já precisa ter autonomia para ela decidir. E isso é fundamental, porque ela está entrando numa fase em que ela vai experimentar. Então, a pré-adolescência é um momento muito importante para a gente não perder esse contato, não perder essa proximidade que a infância nos deu com tanta felicidade, né? Porque eles estão muito próximos da gente e nessa fase eles vão começar a se distanciar. Mas se eu conseguir entender e eu conseguir, junto com ele, entender os questionamentos, que esses questionamentos podem ser feitos
de forma positiva, através de uma reflexão e não no embate, não numa briga, não num conflito ruim, em que eu me coloco numa posição versus ele. Se eu entender que a gente está ali para construir algo positivo, isso é muito enriquecedor, porque a gente vai ensinar o nosso filho a ser assertivo, a gente vai ensinar o nosso filho a lutar pelos seus desejos, pelas suas vontades, vai ensinar o nosso filho a ter responsabilidade, porque no momento que ele diz que ele quer desse jeito e você permite que ele faça, ele vai ter que se responsabilizar por aquilo. Entende que a gente vai ensinando um monte de habilidades fundamentais na adolescência e na vida adulta, né? E assim, é importante entender que essa oposição, ela é natural. Ela é super natural. Que o questionamento é natural. Que ele está se transformando, ele está se construindo a sua identidade de quem eu sou, quem eu quero ser. Então, e naturalmente, devido aos hormônios, devido a essa mudança cerebral, devido a esse distanciamento que eu quero ter com o meu filho, com os meus pais, eu naturalmente fico um pouco mais irritado, eu escuto um pouco menos, eu me isolo mais, eu quero ficar mais no meu quarto, eu quero fazer as coisas mais separadas de você, eu quero ter o meu momento, eu respondo mais, eu questiono mais, né? Eu me posiciono mais. Isso tudo é natural, desde que ele não esteja te desrespeitando, desde que ele não esteja não cumprindo com as suas responsabilidades na escola, na vida, na rotina de casa. Então, se ele está funcionando de forma natural, se ele está fazendo as coisas deles de uma forma natural e saudável, tá tudo bem. É natural. Aí quantas vezes a gente também fica muito irritado, a gente acorda irritado. Ele vai começar a apresentar essas questões e você também entender e falar: filho, filha, hoje você está mais irritada. Filha, você está começando a ficar irritada. E aí você, né, aquilo que eu vinha sempre falando, de você validar o sentimento, mostrar para ele, de permitir que ele entenda o sentimento que ele está sentindo e que ele consiga controlar e fazer e responder de uma forma positiva. Então isso tudo é um ensinamento que a gente precisa fazendo ao longo do tempo. Mas se a gente não fez e agora a gente está passando por essa crise e nosso filho está com uma dificuldade muito grande de lidar com essas questões, está ficando muito irritado, está ficando muito rebelde, não está querendo mais fazer nada, está muito disfuncional, não está querendo estudar, não está aceitando as questões, né? Aí sim a gente precisa parar, entender o que está acontecendo e buscar uma ajuda profissional. Né? Se a gente percebe que o nosso filho está começando a se machucar, olá, tudo bem? Começando a se machucar, começando a ter algum comportamento muito disfuncional, né? Ficando direto nas telas e não querendo estudar, se automutilando ou qualquer questão, né? Uma ansiedade muito grande, aí sim a gente precisa buscar uma ajuda profissional. Mas se ele estiver funcionando, indo à aula, prestando atenção, fazendo as tarefas, cuidando do seu corpo, autocuidado, tendo relações com amigos, tudo com um certo equilíbrio, né? Se mantendo em casa, respeitando as regras, respeitando as normas da casa, só que ele está um pouco mais irritado, está um pouco mais questionador, está um pouco mais revoltado, não aceita tudo tão de pronto, questiona, bota o ponto de vista dele. Isso tudo é muito importante que ele faça e tá tudo bem, entende? Tá tudo bem,
porque ele está construindo a identidade dele. Porque essa fase é uma mudança total, é uma crise enorme para a criança, porque ela está saindo desse momento infantil e está indo para o momento da adolescência, esse momento de transformação. Então essa fase da pré-adolescência é uma fase assim de uma crise total. O corpo dele e dela muda completamente. Muitas vezes ela também é pega de surpresa, tanto quanto a gente, né? De repente ela se olha e o espelho, ela já não é mais aquilo que ela estava acostumada a se ver no espelho. E esse momento é um momento também muito delicado em que a criança, ela, que é pré-adolescente, não é mais criança, né? Ela começa a se preocupar em ser aceita pelo meio social, pelos amigos. É a hora que ela começa a entender se eu sou bonita ou não, se eu tenho um corpo adequado ou não, se eu sou inteligente ou não. Ela começa, o momento que se dá maior comparação. É o momento que ela vai começar a se entender quem é ela nesse mundo. Então, esse momento dela se olhar no espelho e se perceber é um momento de tanta crise, né? É um momento que você bate de frente com essa questão da autoestima, né? Bate de frente com essa questão, será que eu sou bonita? Como é que as pessoas me veem? Eu sou legal? Eu sou interessante, eu falo bem, eu estou me comparando o tempo inteiro com os outros. Eu estou entendendo quem eu sou, porque é nesse momento que está se construindo essa identidade. Então, tá vendo a crise que seus filhos, que as pessoas que você convive nessa pré-adolescência está passando? Ela está vivendo um turbilhão de situações, ela está descobrindo as questões amorosas. Ela está descobrindo de forma mais consistente as relações de amizade. O amigo hoje vai ter uma importância para ela fundamental. O amigo hoje, o ser aceita pelo grupo na escola faz muita diferença para eles. Então, assim, eles estão passando por um turbilhão de transformações no seu pré-adolescente. Ele vai ter que aprender a se reconectar, a se entender, a se aceitar. Então, ele precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa que você precisa entender que ela está passando por tudo isso. Então ajude essa irritação que aparece, esse descontentamento, essa vontade de estar sozinho, de ficar no seu quarto, com seus amigos, no seu canto. Está falando disso tudo. Está falando que ela precisa se distanciar, que eu preciso saber, me conhecer, quem sou eu, quem eu quero ser, o que é importante para mim. O que eu gosto, o que eu não gosto, né? Olha quanta coisa. E você precisa ajudar. Você precisa ajudar ele nesse processo, nesse caminhar, nessa construção dessa identidade. E assim, aí eu acredito que vocês estão me perguntando, mas como? Como que eu posso ajudar? Né? Como? Como é que eu faço tudo isso? E eu vou te ajudar, eu vou te falar alguns passos para você ajudar o seu filho a construir essa ponte. Porque eu entendo a pré-adolescência como essa ponte da infância para a adolescência. Então, se ele conseguir construir essa ponte de uma forma segura, de uma forma linear, de uma forma com uma base, e você junto com ele nessa construção, vai ser muito mais fácil na adolescência. Você precisa entender que hoje você já não tem uma importância fisicamente tão próxima
mas a sua importância ela continua ali. Você precisa estar ali de base. Ele precisa saber que ele não vai querer estar com você e não vai te solicitar tanto, mas ele precisa ter a certeza de que você está ali. Que se ele precisar, você está ali. Nesse processo com ele, né? Então, assim, cuidado com as suas expectativas. O seu filho, ele não é o que você quer que ele seja. Ele é o que ele é. Permita que ele construa a sua própria identidade. Que ele construa quem ele quer ser. E para isso, eu vou te dar algumas dicas para que você consiga criar essa ponte e permitir que ele construa essa identidade de uma forma em que você esteja ali com ele, em que você tenha uma relação que continue de proximidade, para que não ocorra o abismo que muito acontece, que na adolescência você já não tem mais conexão com seu filho. Esse abismo, o que faz, o que permite não acontecer esse abismo é agora, é na pré-adolescência, é essa ponte. Então vamos juntas, vamos entender. Vamos lá. Primeira dica, gente, é comunicação. Vamos manter a comunicação com o nosso filho. É claro que ele já não vai querer conversar tanto com você, né? Ele já não vai ficar o tempo inteiro te solicitando para que você brinque com ele, que você fique com ele. Ele já não vai te solicitar, mas esteja próximo, né? Esteja próximo. A comunicação, ela é fundamental para que a gente construa essa ponte. E como é que a gente faz para ter uma comunicação bacana com o nosso filho? Quando o nosso filho for contar alguma coisa pra gente, algum segredo, escute. Quando for algo que seja importante para ele, escute, valorize o que ele está dizendo. Muitas vezes a gente acha banal, muitas vezes a gente fala, ai, que bobagem, filho, pelo amor de Deus, está acontecendo isso? Ah, que isso? Escute ele realmente, entenda esse conflito que ele está passando. Acolha esse sentimento dele. Não dê sermão, sabe? Quando ele te contar alguma coisa, mesmo que seja disfuncional, mesmo que esteja errada, faça com que ele entenda a partir de uma reflexão e não de um julgamento, não de você dar sermão, falar, nossa, eu não acredito que você fez isso, parará, 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 parará. E sim, você permitir que ele fale, e agora? Como é que a gente vai fazer? Porque tem que ter consequência, tá? Não é porque ele te contou que ele fez alguma coisa, né, que tá errado e que não tá certo. Tem que haver a consequência, mas não a partir de um esporro, de uma briga ou de um sermão que venha acontecer. Mas sim de você, junto com ele, mostrar o que aconteceu e o que precisa ser feito. O que precisa ser corrigido, né? E qual é a consequência disso? Então, assim, entende a diferença? Entende, gente? Tá claro isso para vocês? Imagina como se você estivesse conversando com um amigo. Claro que você está na posição de autoridade, né? É claro que você está nessa posição e nem é desejável que você vire amiguinha do seu filho. Não é questão de ser amiguinha, mas é questão de você... Quando a gente conversa com um amigo, vamos imaginar, quando a gente conversa com um amigo e ele está contando alguma coisa que ele não fez que foi legal, ou qualquer questão que você precisa, como amigo, pontuar e dizer para ele, poxa, olha esse lado aqui, enxerga dessa outra forma, como é que a gente poderia fazer diferente? Entende assim, porque na hora que ele está te contando alguma coisa, ele está te contando porque ele te considera, ou porque ele sabe que você é essa base de segurança e que ele pode contar. Se você chega e você dá um sermão, se você briga, se você simplesmente bota de castigo, ele vai se distanciar. Será que na próxima vez ele vai conseguir contar? Será que ele vai ficar com medo?
Então, assim, criar essa comunicação e esse não julgamento, entender por que que ele fez, acolher esse sentimento, por que que ele fez aquilo, e junto com ele encontrar a consequência mais adequada, a resolução desse problema, entende? A consequência do que aconteceu, fazer uma análise com ele sobre isso. Como você faria com um amigo. Da mesma forma, olá! Infelizmente, às vezes o sermão vem antes da conversa. Sim, sim, é muito comum, principalmente quando a gente está já numa ansiedade muito grande, quando a gente já está irritada. Por isso é importante da gente se autocontrolar. Por isso é importante, quando acontecer alguma coisa, hein, Mariana? Quando acontecer alguma coisa que você ficou muito desconfortável, você ir beber uma água, você criar uma estratégia de se acalmar, e aí sim, depois que você tiver calma, você conversar, não dar sermão. O sermão, ele não ajuda. O sermão, ele não te traz benefício. Porque a criança, ela entende como se você... A criança não, o pré-adolescente, ele vai entender como rivalidade. Ele não vai escutar o que você está falando. E sim, se você conversar com ele de forma calma, ele vai se implicar nesse processo. Ele vai se implicar no que ele fez. Eu sei que é difícil, mas assim, a gente tem que buscar esse objetivo. Vai ser todas as vezes assim? A gente vai conseguir? Não. Muitas vezes não. E tá tudo bem. Mas a gente buscar esse caminho. Buscar o caminho da conversa. Do encontrar a solução e estabelecer as consequências, ele se responsabilizando por isso. E não você simplesmente colocando de forma impositiva, tá? O segundo passo, muito importante, é observar o comportamento positivo do seu filho. Gente, isso é importante toda fase, tá? Mas na pré-adolescência e na adolescência, a gente tem uma dificuldade maior ainda de enxergar o que os nossos filhos fazem de positivo. A gente só para criticar. Existe um distanciamento que é muito grande nesse momento, porque a gente para de valorizar a criança. A criança, naturalmente, ela faz coisas bonitinhas e a gente, ai, que bonitinho, ai, que lindo. O adolescente não. O pré-adolescente não. Ele está numa fase muito esquisita. Porque tem hora que ele é criança, hora ele é adulto, hora ele quer ser adolescente, hora ele faz isso. Ele fica muito na oscilação. E isso é difícil pra gente, né? Tem hora que tem hora que se comporta igual um bebê. Tem hora que se questiona igual um adulto. Então, assim, é muito esquisito isso pra gente. E a nossa tendência é criticar. A nossa tendência é bater. E isso, quando a gente não valoriza o positivo, ele entende, então eu entendi. Nós vivemos mundos separados. Eu entendi que o que eu tô vendo não te interessa, né? O que eu tô fazendo não te interessa. Então, eu me afasto. É muito comum a gente olhar as crianças. Eu tenho um sobrinho, meu afilhado, e ele tá na pré-adolescência, né? E ele adora assistir vídeo de jogo que narra, de videogame, sabe? Narrador que narra o jogo de videogame. Isso é muito comum entre os pré-adolescentes, né? Os adolescentes também. E para muitos pais pode se parecer muito estranho, muito esquisito. Como assim? Você tá ali vendo aquele vídeo o tempo inteiro de alguém narrando o jogo. Por que você não vai lá e joga, né? Por que você não age ali? E o pai e a mãe, ela não entende isso, né? Muitas vezes os pais e as mães não entendem. Como uma menina que assiste a vida de alguma influência, né? Fica lá assistindo a vida da influência o tempo inteiro. Aí você fala, de novo você tá com essa retardada? De novo você tá com essa mulher que não tá te ensinando nada?
De novo, você está assistindo esse vídeo de narração de jogo de videogame, vê se tem cabimento. Mas, gente, vamos parar para pensar. Quando eu estou assistindo um reality show eu adoro, né? Tipo MasterChef, Mestre do Sabor, essas coisas de gastronomia. Eu estou fazendo diferente, muito diferente da minha filha que está assistindo essa influência. Esse é o YouTube aí que está mostrando a vida dela, está mostrando o cotidiano, alguma coisa desse tipo. Será que eu estou fazendo muito diferente? Será que não é a mesma coisa? Quando o meu filho está vendo uma narração de um videogame, será que é diferente do pai que está assistindo futebol? Não é a mesma coisa? Por acaso o pai está atuando lá, ele está jogando futebol ou ele está só assistindo alguém jogar o futebol? Do mesmo jeito que o seu filho está assistindo alguém jogar o videogame. Do mesmo jeito que eu estou assistindo alguém cozinhar. E minha filha está assistindo a vida de alguém. Não é? Estamos falando da mesma coisa? Não traz prazer pra gente? Por que para o nosso filho também não traz? Entende essas coisas? A gente fica o tempo inteiro dizendo que está errado dele porque o dele é desconhecido. Porque na nossa época não era assim. Porque na nossa época era diferente. Então a gente estranha aquilo. Mas será que está errado? Será que não faz sentido para ele? Se faz sentido para ele, tá tudo bem? Entendendo, gente, que tem que ser funcional, né? Entendendo que ele também não pode ficar o tempo, foi o que a gente fez a live da semana passada, não pode ficar o tempo inteiro dentro da tela, né? Só fazendo isso, porque aí é disfuncional, lógico. Mas estando funcional, estando a criança exercendo, fazendo todas as atividades do seu dia a dia, se dando bem na escola, fazendo atividade física, tendo relacionamento com os amigos, tá tudo funcionando, qual é o problema? O que ele faz, o que ele gosta, faz sentido para ele. E que tal? E que tal se você parar e ficar lá um pouco com ele assistindo? E se você começar a conhecer esse universo que é diferente da gente, mas que também pode ser legal, pode ter coisa boa? Que tal a gente se proporcionar essa proximidade? Não é? Fazemos a mesma coisa e nem percebemos, é isso. Só que eles fazem de forma diferente da gente. E o diferente está tudo certo. A gente pode mostrar para eles que ver um jogo de futebol também é legal. E também a gente permitir, também assistir com eles, que também pode ser legal. E assistir como é que joga e depois jogar junto. Ou ver como que essa menina faz, que a criança, que é a pré-adolescente, está tão encantada, e buscar alguma coisa pra gente também, você trazer pra sua realidade. Entende? O que tem de semelhante que faça sentido para você e para ele? E aí eu vou pro próximo encontro, pro próximo ponto, que é: vamos construir conexão. Vamos construir o que eu gosto de fazer, que o meu filho também gosta de fazer. Ele gosta de cozinhar e eu também gosto de cozinhar. Vamos cozinhar junto. Vamos tirar uma vez por semana, eu trazer esse adolescente para perto de mim e a gente cozinhar. Esse mesmo sobrinho, esse meu afilhado maravilhoso que eu amo de paixão, ele adora cozinhar. Não é uma grande oportunidade, né? O meu cunhado também adora cozinhar. Não é uma grande oportunidade os dois cozinharem juntos todo sábado à noite, alguma coisa assim? Isso vai trazer proximidade. Isso vai trazer diálogo. Isso vai fazer com que você não se perca essa ponte. Entende? Se eu gosto de ir pro salão e minha filha adora também ir pro salão, ela tá nessa coisa de querer se maquiar, de querer, né, ficar lá na frente do espelho, fazendo testes e tal. Que tal eu fazer essa conexão com a minha filha? Trazer para esse mundo, em vez de chegar para ela e falar, isso não é educado, isso não tá na sua idade.
Claro que tem maquiagem que é adequada para a idade dela e é maquiagem que não é, mas será que não é permitir que ela comece a experimentar essas questões? Claro, dentro da sua regra, dentro das possibilidades, do que você negar esse afastamento? Trazer coisas que vocês façam juntos. A criança não vai gostar mais de brincar, então, claro, mas às vezes a gente vai jogar um jogo de tabuleiro em família, né? Hoje os pré-adolescentes estão apaixonados pelo TikTok, né? Pelo Reels, eu nem sei se fala assim, Reels, sei lá, daqui do Instagram. Então, assim, trazer essas propostas diferentes com eles, né? Trazer os amigos para dentro da casa, gente. Isso é muito, 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 muito rico. É rico por quê? É rico porque você chama, fica mais próxima do seu filho com os amigos e você consegue entender o que eles pensam, o que eles falam, entender aonde eles estão, o que eles já têm interesse. Então, quando você traz os amigos para perto de você, do seu filho, você tem uma riqueza de entendimento do como é que o seu filho está, o que ele quer, o que ele já pensa. Ele já está pensando em namorar? Ele já está gostando de alguém? Como é que é isso para os amigos? Como é que ele se relaciona com os amigos? A parte social é muito fundamental nessa fase. Então, traz a amizade para dentro. Participe disso. Esteja próxima disso. Permita que os amigos gostem de estar na sua casa. Permita que os amigos gostem de você. Que isso vai facilitar muito lá na adolescência. Entende? Se você é uma mãe, não é porque o aceitar e eles gostarem de você não tem nada a ver com você ser permissiva, tá, gente? Mas é você manter um ambiente agradável, fazer com que o seu ambiente da sua casa seja legal para eles, que respeite eles, respeite as vontades, respeite o que eles gostam, que você participe, e isso você vai ajudar. E aí quando o seu filho falar, sábado eu vou chamar os amigos para aqui para casa, e você fala, tá, que bom, filho, e aí, vamos fazer o que de almoço? Vamos fazer o que de lanche? E aí você combine com ele o que vai ser no lanche, o que vai ser no almoço, e mais, gente, e mais, no dia que você for comprar essas coisas para os amigos do seu filho, faça com que ele vá com você, que ele se responsabilize por esse processo. Não deixe ele jogando videogame e vá você resolver tudo sozinha, não. Porque a gente vai entrar no próximo ponto, que é vamos dar autonomia para os nossos filhos. E aí esse ponto é crucial. Como que o seu filho, quais são as autonomias que o seu filho tem hoje? O que hoje ele já consegue fazer sozinho de forma autônoma? Claro, você supervisionando, mas de forma autônoma. A autonomia, ela é uma construção. Então você precisa ver o que o seu filho já consegue fazer e você permitir que ele já faça, que ele atue cada vez mais com autonomia. Tá? Então, nessa fase de 10 a 14 anos, a criança, o pré-adolescente, ele já precisa ter autonomia com os estudos. Ele já precisa, você pode fazer o planejamento dos trabalhos, você pode ajudar ele na organização das datas, mas ele já precisa se autorregular nessas atividades. Ele já precisa estar na sala de aula sozinho. Ele já precisa ter autonomia para fazer essas tarefas sem você precisar ficar o tempo inteiro falando. Então, se isso não acontece, você precisa construir isso com o seu filho, né? A partir de construir um calendário, construir por semana quais são as tarefas que precisam ser feitas, você supervisionar, mas cada vez você deixar mais ele fazer. Ele precisa já estar fazendo seus autocuidados,
de forma autônoma, né? Ele já precisa, ele já precisa tomar decisões. Exemplo, ele tem que fazer o dever de casa. Ele já pode escolher qual é o horário que ele quer fazer o dever de casa, desde que ele esteja funcionando na escola, entende? Então, ele já pode começar a ele decidir pequenas coisas. Decidir o que ele vai fazer no seu cotidiano. Qual é o horário que ele vai tomar banho? Qual é o horário que ele vai fazer a tarefa? Qual é o horário que ele vai lanchar, né? Que momento que ele vai ficar com os amigos? Qual a atividade física que ele quer fazer, né? Então, são coisas que ele precisa já ter autonomia para decidir. Porque antes, quando a criança é pequena, a autonomia está no fazer, né? A gente vai ensinando a dar banho, a tomar banho, a comer, a se vestir, a se relacionar, tudo isso. Agora, a autonomia tem que começar... Primeiro, vamos lá. Primeiro, garanta que ele tenha essa autonomia do fazer, tá? Se ele não tiver essa autonomia ainda do fazer, a gente precisa construir essa autonomia do fazer. Agora, se ele já tem essa autonomia do fazer as coisas, você precisa começar a dar autonomia nas decisões, nas pequenas decisões, nas coisas que já é possível ele decidir, porque isso é um preparatório para a adolescência. Ele precisa entender que as decisões dele geram consequências. E aí, gente, a autonomia tem a ver com a falta. O meu filho, ele só vai ter autonomia se eu permitir que falte. Isso é fundamental o entendimento. Eu preciso permitir que o meu filho se não tenha para que ele faça. Entende isso, gente? Me diz se entenderam. Porque se eu faço tudo por ele, se eu dou tudo por ele, ele não vai precisar fazer. Se eu boto o prato de comida dele, por que ele vai almoçar? Ele vai ele mesmo colocar o prato se eu entrego o prato para ele já certinho. Por que ele vai sair do videogame para ir no mercado junto com você, comprar as coisas que os amigos vão chegar na casa, se eu faço simplesmente não peço ajuda? Entende? Por que ele vai se preocupar com o dever de casa ou com o trabalho que ele tem para entregar no dia, sei lá, hoje é dia 13, né? Vamos imaginar que ele tem um trabalho para entregar dia 18. Por que eu vou me preocupar com o trabalho do dia 18, se eu sei que minha mãe vai falar para mim todos os dias até chegar no dia 18? Entende? A autonomia, gente, está totalmente relacionada com a responsabilidade. Muitas pessoas me perguntam, no consultório isso é muito recorrente, como que eu faço para construir responsabilidade no meu filho? Dando autonomia. E como é que eu faço para dar autonomia? Deixando o vazio. E mas aí ele vai errar. Vai errar. Porque a autonomia já prediz o erro. Porque é só errando que ele vai fazer. Quando ele botar a primeira vez um copo de água, pode ser que derrube. Tá tudo bem. Quando ele colocar a primeira vez o prato de comida, pode ser que suje a toalha. Tá tudo bem. Pode ser que a primeira vez que ele vá na padaria comprar o pão, pode ser que ele perca o troco. E tem a consequência. Entende? Que tá tudo bem? Entende que a primeira vez que ele não entregar um trabalho e ele tirar 0, é uma consequência e tá tudo bem. Porque a gente precisa entender que o erro faz parte. A gente precisa entender
que o erro é natural e que errar não é um problema desde que a gente consiga ressignificar esse erro e fazer diferente e aprender com ele, para que o nosso filho consiga atuar. Porque se eu tenho tanto medo de errar e minha mãe não permite que eu erre, eu não consigo fazer, eu não consigo atuar na minha vida, porque ela sempre vai fazer por mim. E se ela sempre vai fazer por mim, eu não consigo me responsabilizar. E aí eu não vou ter segurança, e aí eu não vou ter autoestima, e aí eu não vou ter autoconfiança, porque eu não sei fazer. E eu vou ser uma pessoa que vou estar dependente sempre do outro. Eu nunca vou conseguir fazer nada sozinha. Eu sempre vou precisar de ter alguém do meu lado dizendo como fazer, o que fazer, aonde eu devo ir, o que eu devo escolher. E é isso que você quer para sua vida, para o seu filho? Um ser dependente? Olá! Entende? Então a gente precisa buscar essa autonomia no nosso filho. Como que a gente busca autonomia? Permitindo que eles errem e permitindo, saindo do controle. Vamos sair do controle. São esses dois pontos que fazem a gente não permitir que o nosso filho tenha autonomia. É o medo do perder o controle e o medo do erro. Entende, gente? E aí, junto com a autonomia, tem o ensaio à independência. Na pré-adolescência, não só na pré-adolescência, mas todo o processo, a gente lá desde muito pequenininho, é importante a gente começar a construir essa independência. Só que na pré-adolescência, essa independência precisa ser começada a ser colocada de uma forma mais intensa. Esse ensaio de uma independência, isso é fundamental. Eu sempre gosto de falar de algo que eu acho que vai ficar muito claro para vocês, que é quando eu não permito que o meu filho tenha autonomia e comece a ensaiar essa independência, eu coloco ele de uma forma tão frágil na vida, tão frágil, que é como se eu colocasse ele na 25 de março. Não sei quem é de São Paulo ou quem já foi lá, mas na 25 de março ou na Rua da Alfândega, para quem é do Rio, ou aqui no centro, né? Vamos imaginar aqui em BH, né? Que eu moro em BH. Ou imagina um lugar bem cheio na época de Natal. Porque vamos visualizar, gente? Vamos junto comigo, vamos visualizar. O meu filho, com 18 anos, passou para o Enem para outro estado. Ele nunca foi independente, ele nunca teve autonomia para nada. Ele vai desistir da faculdade ou ele vai ter que ir? Você vai junto com ele? Você vai abandonar a sua vida, o seu marido, tudo que você tem para ir junto? Não, ele vai sozinho. E nesse momento que ele for sozinho, é como se ele estivesse indo para 25 de março, sozinho, na época de Natal, só que ele tem 5 anos. É como se ele tivesse 5 aninhos e você ter colocado ele lá. Ele está preparado para enfrentar a vida? Os desafios de uma faculdade, os desafios de conviver com pessoas diferentes, desafios de tudo, né? De droga, de sexo, de relações, de tudo que envolve. Ele está preparado para isso? Se você achar que ele não está preparado para isso, então a gente precisa construir hoje esse ensaio de independência. Hoje, porque hoje é melhor do que amanhã. Esse é o meu dilema. Hoje é mais fácil que amanhã. Hoje é melhor do que amanhã. Como que a gente faz esse ensaio de independência? Se meu filho pequenininho, eu já permito que ele eu fico no banco, sentada na pracinha, e ele brinque com os amiguinhos. Eu já vou ensinando para ele como andar na rua,
sem eu precisar ficar histérica de mão dada com ele. Eu já permito, hoje meus filhos um pouco mais velhos, que eles vão na frente de mim. Porque eu sei, porque eu já ensinei e eu sei que ele não vai atravessar a rua. Eu já vou ensinando a ele a atravessar. Eu já vou deixando, quando eu vou na padaria, que ele compre. Eu fui agora, sábado passado, no shopping, meus filhos queriam na Cacau Show comprar um chocolate. E lá tinha questão de, por causa da pandemia, né, não podia entrar muita gente. E entrou eles dois e não podia entrar. Aí quando o vendedor da loja falou, você é a mãe, pode entrar. Eu falei, não. Pedro, toma aqui meu cartão. Falei a senha do meu cartão. E ele e Miguel foram lá, escolheram e passaram o cartão. Isso é dar autonomia. Essa ensaio de independência. Entende? Tô mostrando para ele, eu confio em você. Eu tô te dando minha senha. Porque eu sei que ele não, né? Que isso é tudo uma construção de responsabilidade. Eu sei que você vai conseguir colocar na máquina. Você já consegue comprar sozinho. Ou eu dou um dinheiro para que ele traga o troco, né? Então, assim, são essas questões que eu vou dando de ensaio quando eles são pequenininhos. E aí, agora que eles chegaram na pré-adolescência, que tipo de ensaios eu posso fazer, né? Com eles, a partir de teste. Permitir que ele vá na padaria sozinho, se é perto de casa. Ou eu fico no carro, se eu moro longe, e ele entra sozinho na farmácia e ele compra. Ele liga para marcar o próprio dentista. Ele liga para marcar o próprio médico. Você pede para ele fazer uma encomenda pelo telefone. Você permitir que ele já combine com a amiguinha como é que vai ser, que fale com a mãe da amiguinha como é que ele vai fazer, que você vá no shopping com ele, mas encontre com as amiguinhas, mas deixe ela andar pelo shopping sozinha, ir no cinema, e você pode estar, né, se você não se sentir confortável ainda, para estar sem estar no cinema, mas que você permita que ele vivencie aquele momento de independência, entende? Então, esses ensaios que ele já resolva um problema na escola, um boleto que chegou em atraso, ou que você não pagou, que ele pegue uma segunda via, que ele resolva uma questão com a professora de que ele não entregou no prazo um trabalho. Então, são coisas que você vai permitir que ele faça, que ele tenha essa autonomia. Isso é fundamental. Tem pessoas, gente, com 18 anos que os pais vão fazer autoescola para tirar carteira. E vocês acreditam que é o pai que liga para marcar? É o pai que liga para pagar? É o pai que paga? É tudo isso? Você vai dar para o seu filho, eu acredito que é a maior responsabilidade que uma pessoa de 18 anos pode ter, que é dirigir. E você que faz tudo por ele. Cadê a responsabilidade? Cadê a independência e a autonomia? Como que ele vai dirigir se ele não consegue ligar para a autoescola e resolver? Que dia vai ser a aula, o que vai fazer, como vai pagar, o que vai fazer? Então, permitir que o seu filho vá no banco, né? Que pague uma conta. Então, assim, é dar essa autonomia. Que ele faça o próprio lanche, né? Que ele já prepare pequenos pratos. Então, essa independência é fundamental. Porque isso, gente, traz uma confiança, a autoconfiança, a autoestima, a segurança está envolvida com isso. Quando eu chego, quando muita gente me pergunta, mas eu não tenho autoestima, mas eu não me sinto segura, mas eu tenho uma ansiedade muito grande quando algo novo acontece, eu fico muito nervosa, eu não tenho autoconfiança, eu sou muito insegura, eu não consigo ultrapassar, eu não dou conta do novo. Tudo isso tem a ver com essa base. Tudo isso tem a ver com essa construção que você vai construir com seu filho, dessa independência. Ele precisa atuar na vida dele. Ele precisa vivenciar as consequências naturais.
tanto positivas como negativas. Ele precisa viver, entende? Outra coisa que é fundamental são as regras claras. É preciso, desde sempre, mas na adolescência, ter regras claras dentro de casa. Regras claras e consequências. Gente, nós seres humanos aprendemos por consequência. As pessoas começaram a usar cinto de segurança porque chegou a multa. As pessoas não andam com alta velocidade porque tem radar. As pessoas não comem loucamente doce porque correm risco de ficar com diabetes. As pessoas, entende que existe a consequência natural. A consequência é natural e ela precisa existir. Agora, qual é a melhor consequência? É você que vai construir junto com o seu filho. Essa consequência ela tem que ter a ver com o que aconteceu e não com o seu temperamento ou com a sua vontade daquele dia. Mas tem que fazer link, tem que fazer sentido com o que aconteceu. É isso aí, Mariana. Algo que foi combinado e não foi cumprido, o castigo pode dificultar. Algo que foi combinado e não foi cumprido, o castigo pode dificultar? Não é castigo. A diferença entre o castigo e a consequência é que o castigo, ele é algo... Qual é a palavra, meu Deus? Ele é algo que não tem link. Eu simplesmente dou um castigo que não tem a ver com a consequência. Vamos imaginar. Meu filho... Deixa eu pensar aqui. Meu filho não arrumou a cama. Ele não arrumou a cama quando ele acordou. Aí tem um dia que tudo bem, eu vou lá e arrumo. Aí tem um outro dia que eu tô mais nervosa, aconteceu alguma coisa na minha vida e eu vou lá e você tá 3 dias sem videogame. Vamos imaginar, esse castigo, ele tá condizente com o que aconteceu? Não. Tá entendendo que uma coisa não faz correlação com a outra? Outra coisa é você falar, filho, você não arrumou a cama. Então, qual é a primeira função de quando acordar na sua casa? Vamos imaginar. Levantou, escovou o dente, tomou café e arrumou a cama. Aí depois, ele pode ver TV, ok? Então, se ele levantou, escovou o dente, tomou café e não arrumou a cama, não tem TV. Essa é a consequência natural. É diferente de eu chegar e falar, ei, 3 dias sem videogame. É desproporcional. O que ele fez não é tão grave para ficar 3 dias sem videogame, entende? O castigo é essa falta de equilíbrio e falta de relação com o acontecimento. Ficou claro, gente? Me diz se ficou. Ficou? Ninguém falou, vou continuar e aí depois vocês me dizem, tá? Se tiver dificuldade, se tiver alguma questão, vocês me falam depois. Outra coisa muito importante para trazer conexão... valeu. Outra coisa muito importante para trazer conexão é pedir ajuda para o seu filho. O seu filho faz coisas que só ele sabe fazer. Cara, esse meu sobrinho, esse meu afilhado, quando eu comprei meu celular novo ano passado e ele estava aqui comigo em BH. Foi ele que fez meu e-mail no Gmail. Foi ele que colocou os aplicativos. E ele estava numa felicidade. Ele foi na loja comigo. Ele negociou comigo. Ele negociou com a moça qual era o melhor. Porque eu com eletrônicos, eu sou péssima. E ele é ótimo. Nossa, eu fiquei olhando e fiquei até assustada. Falei, nossa, Joaquim, como você tá se solto falando, porque é algo que ele conhece,
que ele entende, que ele valoriza. Eu tenho uma amiga minha, a Mariana tá até aqui, a Duda, ela também é pré-adolescente. Quando a gente sai, ela sempre vai com a gente no nosso café de sexta-feira. E ela é a melhor para tirar foto de bumerangue. Às vezes a gente quer tirar uma foto de bumerangue e a gente fica assim, 3 horas depois a gente ainda não conseguiu tirar. E ela tira assim de primeira. Então assim, vamos valorizar o que eles fazem de bom. Vamos pedir ajuda para o que eles fazem de muito bom. Porque isso também gera conexão com a gente, gera entusiasmo. Eles percebem que eles fazem algo que é bom, que a gente valoriza. Então, assim, o tempo inteiro enxerga o que seu filho tem de potencial, enxerga o que é bom nele. Isso vai fazer toda a diferença nessa conexão. E outra coisa, e a última coisa, né? Traga inspiração para ele das coisas que você gosta, do que você faz. Muitas vezes os nossos filhos não sabem a nossa profissão, não sabem o que a gente faz, não vê a rotina do dia a dia. Leva eles para o trabalho, se é possível. Conta sobre alguma questão. Conta o que você faz. Traz ele para próximo de você. Inspire ele, para ele também perceber, nossa, o que a minha mãe faz, sentir orgulho, sabe? Sentir conexão, falar, nossa, que legal, minha mãe faz isso. E não precisa ser no trabalho só, né? Às vezes no nosso dia a dia, a gente faz alguma coisa que inspira, a gente trazer isso, contar história, né? Pegar as fotos e contar como é que foi com a gente, contar sobre a nossa pré-adolescência, contar sobre a nossa adolescência, conversar, contar história. Quando a gente traz o contar, a criança normalmente se conecta muito. Ela quer saber como é que foi com você. Ela tem muitas dúvidas, né? E saber como é que foi com a mãe, como é que foi com o pai, isso traz ai, comigo, com você também acontece tudo isso? Porque comigo tá esse turbilhão aqui, que eu não tô dando conta. Então, gente, é isso que eu tinha para trazer. Então, só retomando, comunicação, essa comunicação contínua, fluida. Entende que esse momento da pré-adolescência é essa ponte entre a infância e a adolescência. Essa ponte quando a gente precisa construir para que fique fácil e não vire um abismo na adolescência. Entende que o que você entende sobre a adolescência, se para você é muito problemático ou não, né? Porque isso vai fazer toda a diferença no seu relacionamento. Se você rotula como difícil, naturalmente vai ficar mais difícil. Dicas: essa comunicação precisa ser fluida. Quando seu filho contar alguma coisa, quando o amigo dele contar alguma coisa para você, mesmo que seja inadequado, não dê sermão, não brigue, não discuta, e sim faça uma análise de consequência com ele. E que vocês juntos consigam construir essa reflexão e que você traga para ele uma consequência que tenha a ver com isso e que ele não se sinta injustiçado. Segundo ponto, comportamento positivo. Enxergue o comportamento positivo das pessoas, não o negativo. A nossa tendência é sempre enxergar o que faltou, o que é ruim, o que não é adequado. E não, vamos trocar os nossos óculos. Vamos enxergar o que tem de positivo, principalmente na pré-adolescência e na adolescência. Eles querem ser aceitos. Eles estão construindo a sua marca, a sua identidade. Então vamos enxergar o que tem de bom, o que é positivo, o que eles têm de melhor. Muito mais entender o que está errado como um processo e uma oportunidade de ensinar. Sempre é uma oportunidade de ensinar e não de criticar. Terceiro ponto. O que ele gosta faz sentido sim. Muitas vezes o que ele gosta que para a gente é tão esquisito, a gente também faz. Vamos parar para refletir. Quarto ponto, encontre momentos de conexão com seu filho.
Encontre o que você gosta genuinamente e o que ele gosta e faça esse encontro. Promova momentos. Eu sei que ele vai ficar cada vez mais querendo se afastar, mas promova esses encontros. Permita que o seu filho também tenha o espaço dele. Permita que o seu filho também tenha esse deslocamento de parar de olhar para vocês e olhar para o mundo. Porque isso é fundamental para a construção da identidade. Permita que ele faça ensaios de independência. Não tenha medo. Confie no seu filho. Confie no seu potencial. Claro, sempre com supervisão. Permita que ele vá fazendo pequenos avanços na sua independência. Confie nele. Não queira controlar, porque a gente não consegue controlar. O quanto mais cedo a gente der esses ensaios de independência e autonomia, mais eles vão estar preparados para a vida. É isso que você precisa entender. Que o controle e permitir que ele erre, o permitir o errar é fundamental para a base de confiança, para a base de autoestima, para a base de segurança. O errar não é o fim do mundo. O que a gente precisa fazer é ressignificar esse erro, entender e fazer e aprender com ele. Pedir ajuda para ele, valorize o que ele é bom. O que ele é bom, eles são bons em muitas coisas. Existe uma diferença entre a gente e eles. Essa parte toda tecnológica, eles são muito melhores do que a gente. Pegue isso, traga conexão, traga para perto. E inspire o seu filho. Mostre para ele também as coisas que você faz que são bacanas. Tudo bem, gente? Tem alguma pergunta? Tem alguma coisa que ficou? O que vocês acharam? Ficou claro? É um desafio muito grande, mas é muito gostoso. É um momento de ensinar aos nossos filhos que eles estão indo para uma etapa que é tão linda, que é a adolescência, que é tão fantástica, em que descobertas, de se tornar, ser quem eles são, isso é fantástico. Não tenha medo desse momento, gente. Eu entendo que o coraçãozinho dói, mas não tenha medo. É lindo ver o seu filho se construir enquanto sujeito, se construir enquanto pessoa, com seus potenciais, com os seus entraves que ele vai precisar lidar. E esteja com ele ali, nesse processo maravilhoso, que é crescer e se tornar adulto. Fundamental. Tá bom, gente? Obrigada pelos elogios. Obrigada, tamo juntas. Vai conversando, coloca pra mim se faltou alguma coisa. Se vocês acham que eu tenho que ressaltar mais alguma questão, me coloca que eu faço um vídeo, tá bom? Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.